Fala pessoal, bora para mais um assunto polêmico que só tio Daniel explica aqui no canal. Bom, vamos lá para o tal do CGNAT. Cara, o que que eu tenho que guardar no meu ISP? Eu tenho que guardar o histórico de navegação dos clientes, sair verificando tudo que ele botar um firewall lá, alguma coisa que identifique tudo que ele está acessando e sair guardando isso? Não, se você fizer isso, você vai ser processado. Então, bora para esse tema que está enchendo os tribunais aqui. Eu coloquei aqui no Jus Brasil e está aqui uma porrada de coisa aqui, tem uma porrada de decisão, uma porrada de recurso, tudo devido a essas questões. Bom, primeiro problema é que o pessoal faz nossas leis, os nossos legisladores, e muitas vezes eles não entendem bem o que, que eles estão pedindo naquela lei, né? Eles estão criando uma lei, mas eles sequer sabem como que eles vão, como que quem vai executar aquela lei tem que fazer para alcançar os objetivos, né? Então, eles são muitas vezes mal assessorados nessas questões. Então, envolvendo a internet, existe aí uma questão aí onde não se sabe se você cumpre o Marco Civil ou se você cumpre a LGPD, porque uma diz uma coisa e outra diz outra. Então, automaticamente, se você guardar o histórico de navegação do cliente, cara, e se ele souber disso, e ele entrar na justiça, ele vai lhe processar e vai ganhar fácil, e você vai levar um baita processo e ainda vai pagar a indenização para ele, porque isso é crime. Beleza? Então você não tem que estar guardando histórico de navegação de forma alguma de cliente, porque se você fizer isso e isso vazar, você fere a LGPD. Beleza? Então, esquece isso. Você não tem que guardar nada de histórico de navegação do cliente. O que a lei ainda nem definiu de fato, porque eles teriam que reformular essa lei, não sei como é que funciona dentro de um ambiente jurídico, nem quero entender, ou um ambiente legislativo que fala a legislação lá da lei, eu não sei como é que isso funciona, mas enfim. É porque na lei, quando eles criaram, eles incluíram que tem que guardar os endereços de IP. Qual foi o endereço de IP que acessou determinado site, etc. Os provedores teriam que guardar esses endereços de forma a identificar os usuários a partir do endereço de IP. Show. Só que aí os caras não atentaram que existe o CGNAT, que é o compartilhamento de IPs públicos. É IP público ser compartilhado com IP privados. Vamos mostrar aqui como é que funciona. Por exemplo, eu vou pegar aqui um CGNAT aqui, para vocês terem uma ideia. Isso é um equipamento X. Show IP NAT Translate. Olha como é que ocorre as traduções de CGNAT. Ele traduz de IP privado. Quem trabalha na área vê de cara que isso aqui é o IP da RFC. A RFC, não me lembro o número dela, mas ela diz que todo IP de CGNAT tem que ser IP privado do CGNAT, tem que ser utilizado a faixa 164.0.0/10. Beleza? Não vou ficar entrando tanto em questões técnicas aqui não, para vocês não confundirem demais. Mas é o que a RFC diz. Quem trabalha com redes, batendo o olho, já sabe que esse IP faz parte da RFC lá de CGNAT, ele sabe que é um IP privado, ele sabe que é um IP público. Então, como é que funciona o CGNAT? Basicamente, o CGNAT ele pega um endereço de IP privado e compartilha com um endereço de IP público. E aí ele pega outro endereço IP privado, compartilha com o mesmo endereço público. Ele pega outro com o mesmo endereço público, ele pega outro com o mesmo endereço público, e aí depende da configuração. Geralmente o cara configura para um para 32, quer dizer que é o quê? Que é um IP público para 32 usuários de IP privado, um para 64. Quer dizer que o CGNAT 1 para 64 quer dizer que é um IP público para 64 clientes com IPs privados, ou seja, é um IP público compartilhado com 64 IPs privados. E aí por aí vai até em 500 e alguma coisa, certo? Sendo que esses últimos aí dificilmente alguém usa porque fica bem ruim o funcionamento do CGNAT utilizando isso. Então, basicamente ele faz isso, ele pega os IPs privados e compartilha com o IP público. Logo para eu conseguir isolar quem era um usuário que estava usando aquele determinado IP público, certo? Que está sendo compartilhado, eu preciso saber a porta. Então, preciso saber a porta que originou a conexão. Apesar de eles estarem utilizando o mesmo IP público, ou seja, todos esses IPs privados aqui do lado direito, eles estão saindo aqui, ó, nesse IP 106, né? Esse daqui. Está saindo no 106, beleza. Ele poderia ter vários outros aqui compartilhando esse mesmo 106, só que as portas vão ser diferentes. Ele não vai utilizar a mesma porta com o mesmo IP privado para sair no mesmo IP público. Ele não vai fazer isso. Senão daria um conflito. Então ele não faz isso. Beleza? Então, como é que a polícia chega
lá no ISP, até o ISP, o usuário do ISP que cometeu algum crime. Bom, o usuário do ISP, ele contrata o ISP, que é um provedor de serviço, né? Então, qual é o serviço do ISP? É a internet. Ele vende internet para você acessar as coisas que estão dentro da internet. E é dentro da internet que se comete esses crimes. Beleza? Então, vamos supor aqui no nosso cenário aqui hipotético, o cara cometeu um crime no Facebook. Sei lá, ele foi lá cometer é um pedófilo, é um cara aí, sei lá, cometeu algum crime no Facebook. Alguém foi lá e registrou, né? Porque você tem que provocar a justiça para que eles vá correr atrás desse crime. Se ninguém falar nada, não tem crime, né? Se ninguém provocar a polícia, o Ministério Público, não existe crime, né? Então alguém foi lá e disse, cara, cometeram esse crime aqui na internet e cometeu esse crime aqui, tá aqui o BO, registrei o BO e investiguem aí para descobrir quem foi que cometeu isso. Beleza, a polícia vai lá, beleza, foi aqui, cometeu o crime, tá aqui o BO, e foi no Facebook, rede social Facebook, beleza. Eles vão lá e notificam o Facebook. Facebook, esse perfil aqui, veio uma pessoa aqui no distrito, né? Registrou um BO, tá aqui nosso BO, aqui tá registrado o BO. Esse perfil cometeu esse crime, esse crime, esse crime. Veja para mim qual era o endereço de IP que ele estava utilizando nessa data e hora e minuto. Então, o Facebook vai lá, dentro do sistema dele, ele grava. Quando você faz login, quando você se conecta, a internet é tudo IP, cara. A internet fala tudo IP, existe um nome ali, mas os nomes de site, domínio, parará, é só para facilitar a vida da gente, porque é mais fácil você decorar o nome facebook.com do que você ter que decorar os IPs do site do Facebook, certo? Não é mais fácil? Tenta decorar um IP aí e acessar a internet direto pelo endereço de IP digitando no browser. Não vai ser complicado? Então inventaram o DNS para isso, beleza. Então, na internet, vai lá, acessa o site, nome lá e tal. Aí tranquilo. Então, a polícia de posse da informação de em que plataforma, em que aplicação, se foi pelo WhatsApp, Instagram, Telegram, não sei o que, eles vão notificar aquela empresa por qual o cara fez o crime, cometeu o crime, certo? Então, nesse caso hipotético, foi no Facebook, eles vão lá notificar o Facebook, esse perfil cometeu o crime, quero saber qual era o endereço de IP dele, data e hora. De base dessa informação, o Facebook, o sistema dele gravou quem foi que logou com o endereço de IP e tal, porque a internet toda fala IP, então, o IP que o cara está utilizando no lado dele fala com os IPs dos servidores do Facebook. Basicamente é isso. Então, o Facebook passa, cara, foi o IP 999. Aí a polícia vai nesse ou em vários outros sites, por exemplo, e coloca aqui, beleza, vamos descobrir quem é o provedor, que é o 999. Aí ele vem bem aqui e diz, é da Quadnine. Não, era o 888. Tá entendendo? Qualquer IP que você colocar nesse site aqui, ele vai dizer de quem é o provedor. Coloca o do seu provedor aqui, que vai aparecer o nome do seu provedor, vai dizer quem é, vai aparecer aqui o ruído, ó, quem é o provedor, quais são os dados de contato e etc, e etc. Quem é o responsável. De posse dessas informações, a justiça vai lá o quê? Pega bem aqui, bola um ofício aí, manda bem aí para esse provedor. Porque o Facebook disse que o IP que acessou esse perfil nessa data e hora que cometeu o crime partiu da rede dele. Certo? Então vai lá dessas informações aqui. Chegou lá na empresa, o provedor vai olhar o quê? Pô, tá aqui esse IP tal. Bom, primeira coisa que ele vai olhar, esse IP faz parte do CGNAT? Se não faz, beleza. O RP dele, que tem um sistema que atribui os IPs para o usuário, o sistema grava isso. Então, cada usuário tem um cadastro, né? Afinal, o cara é cliente dele, ele tem que ser cadastrado, CPF, nome, RG, tarará, o básico, né? Fotinha. Hoje em dia tudo pede fotinha, né? Então, ele tem esse cadastro. Ele olha o IP, beleza, esse IP não faz parte do CGNAT, IP tal. Quem era que estava usando? Vai lá no sisteminha dele, tarará, 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 tarará. Quem era que estava usando o IP? Colocou IP, enter, o sistema vai lá e mostra. Cadastro fulano de tal. Era ele que estava usando esse IP. O IP estava atribuído para ele. Beleza, tá aqui o nome do cara. Quem tá usando é esse aqui. Entrega pra polícia. A polícia vai lá e se vira, vai lá buscar ele. Onde é o endereço dele? Tá lá no cadastro também. Tá entendendo? Os homens vão lá, por do nada, ele tá lá dormindo lá de madrugada, passou a noite aprontando, os homens picam o pé na porta, bora, agrampeado. Não, mas não foi eu, tá aqui as provas aqui. Tá entendendo? Então é desse jeito que a coisa funciona, galera. Quando é do CGNAT é mais complicado, porque precisa da porta. Então, nesse caso, o Facebook ia fazer o quê? Cara, quem acessou esse perfil nessa hora e data ia fornecer para a polícia foi o IP tal e ele acessou na porta tal. Aí, beleza, a polícia de posse da porta, do IP da porta, vai chegar para o provedor. Provedor,
Vê bem aí, porque o Facebook mandou esse IP pertence a vocês e foi na porta tal. Mandou aqui para você. Você vai lá o quê? Olhar o log do CGNAT. E aí você também tem um software que gerencia isso aqui. Aí você vai lá, IP tal na porta tal. Quem era que estava usando? O software vai dizer, cara, era o IP público tal, na porta tal e nessa hora era o IP privado tal, que estava saindo nessa mesma porta. Percebe que a mesma porta ele inicia a conexão com o IP privado e sai lá no IP público com a mesma porta? Tá vendo aí? Mostrando para vocês. Eu ainda não vi ninguém mostrando CGNAT aqui, né? Então, tá aí um CGNAT aí para vocês terem a ideia. Então, de base dessa, de posse, melhor dizendo, dessa informação, ele vai lá e olha no softwarezinho dele e coloca lá, beleza. Era esse IP e tal. Quem era que estava usando esse IP privado? Ele coloca lá, sempre, fulano de tal, o número do IP privado. Vai bater em quê? No mesmo cadastro. Vai bater no cadastro lá e o cadastro tem o quê? O endereço do cara, o pai, a mãe dele, o CPF dele, tarará dele, onde é que ele mora. Os homens vão lá de novo e, pô, era esse aqui. Tá entendendo? É desse jeito que funciona. Logo, o que o ISP tem que guardar, cara? É o histórico de navegação? É não. O ISP só tem que guardar os logs de conexão, que é o quê? É os endereços de IP. Os endereços de IP e porta. IP e porta, IP e porta. IPv6, IPv4 público, CGNAT, IP e porta, IP e porta. IPv4, por isso não precisa da porta. O IP está alocado para único, se é um IP público, beleza, não precisa de porta. Ele está alocado no usuário, todas as portas estavam com ele logo, né? Então, mais fácil. IPv6, não tem gambiarra de CGNAT. Mais fácil também. A polícia chegou lá, IPv6 tal, jogou no softwarezinho. Quem era que estava usando esse IPv6? Fulano de tal. Pega aí. Entrega para a polícia e ele se vira lá e vai buscar o cabo. Certo? CGNAT, polícia me fornece o IP e a porta. Ah, Daniel, mas tem casos que a polícia não fornece o IP e a porta. Mas eles sabem que deveriam fornecer a porta. E você vai fazer o quê? Eles vão lhe dizer mais ou menos assim, ó. Cara, pois pega todo mundo que estava compartilhando esse IP público com os IPs privados e me dá todos eles. Certo? Então, por exemplo, eu tinha um IP público compartilhando nesse dia, no mesmo horário, data e hora, esse IP público estava compartilhando com outros 64 IP privados. Beleza, pois puxa os cadastros dos 64 IP privados e me passa tudinho que nós vamos bater nas 64 casas, vamos buscar o cara, nós vamos descobrir quem era. Tá entendendo? Eles vão dizer mais ou menos isso. Então, quando não tem porta, passa tudo. Se tem a porta, você vai isolar o cara. Então, era esse e esse mesmo e pronto, tá entendendo? Aí eles se entender lá com os homens lá depois. Então, é desse jeito que funciona, galera. Não precisa você, não precisa e nem deve guardar o histórico de navegação do cliente. Se você guardar o histórico de navegação dele, se ele sonhar com isso, você leva um baita de um processo e ele vai, no mínimo, lhe pedir uma indenização da boa, viu? Então, e você está cometendo um crime. Então, não façam isso, pessoal. Procure se informar aí. Inclusive, tem um pessoal já de jurídico específico para a parte de provedor, certo? Porque é um ramo diferente. E aí, o cara tem que ter conhecimentos técnicos para entender tecnicamente como é que isso funciona, para poder lhe instruir como é que você deve proceder, certo? Senão, ele vai terminar ali complicando também. Não vai sobrar para ele, não. Vai sobrar para você, certo? Então é isso, pessoal. Deixa essa dica aí. Tentei aqui resumir, né? De forma simples, mas é um assunto bem técnico, bem complexo. Mas, enfim, pelo menos eu tentei, né? Então tá aí. Qualquer coisa, deixem dicas aí.